Boa tarde a todos. Eu sou o José Geraldo, diretor da Umini Tecnologia. É um prazer ter vocês aqui nessa imersão sobre o DIFAL. Hoje nós temos a presença da Graziela Santos, especialista tributária, que vai trazer informações e atualizações importantes para que vocês possam entender e aplicar corretamente as regras do DIFAL. Antes de nós passarmos para o conteúdo principal, quero apresentar rapidamente a Umini e mostrar como podemos apoiar as empresas. A Umini é uma consultoria especializada em TI e transformação digital com mais de 20 anos de atuação no Brasil e no exterior. Nosso foco principal é apoiar empresas em suas jornadas com ERP SAP, oferecendo desde a implementação e migração até o suporte e melhorias contínuas. Mas também temos áreas que complementam o nosso portfólio e nos permitem atuar em outros ERPs. Uma delas é justamente a área fiscal e tributária. Nós somos parceiro da Avalara, líder global em soluções fiscais, e ajudamos as empresas em toda a sua jornada fiscal, oferecendo soluções que garantem a conformidade e aumentam a eficiência na gestão tributária. Se você precisar desenvolver um software, uma interface ou uma solução para a necessidade específica da sua empresa, nós temos uma fábrica de desenvolvimento que apoia vários clientes, sempre visando automação e eficiência. E temos também a área de alocação de recursos, onde montamos times de tecnologia de alta performance e buscamos profissionais especializados para alocação nas empresas. Marketing, inclusive, vai disponibilizar aqui no chat o link do nosso site para que vocês possam buscar mais informações que sejam pertinentes às suas necessidades. Pessoal, agora eu vou passar a palavra ao meu colega Rogério Camurani, que vai mostrar rapidamente algumas das soluções da nossa parceria Avalara que facilitam a rotina de quem trabalha na área fiscal. Antes de seguir, um aviso importante. Durante a apresentação da Graziela, fiquem à vontade para enviar perguntas na caixinha de perguntas e respostas, ou mesmo pelo chat. E nós vamos juntar todas essas perguntas para responder no final do webinar. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu estou aí como responsável aí das soluções fiscais e tributárias da Umini, junto com as soluções Avalara, nesse novo desafio, mudanças que vão estar ocorrendo aí durante esse ano que vem, até 2100, né, pelo que está acontecendo aí no mercado. E uma delas aí, eu não vou tentar no detalhe desses produtos, mas nós temos aí algumas coisas que vão ajudar muito nessas mudanças e desafios daqui por diante. Uma delas é o Avatax, que é um motor de cálculo, que ele vai automatizar toda a determinação de impostos e de bens e serviços, tanto de entrada e saída de nota. O Compliance Tracking, que nada mais é do que ele é um guarda-livro, ele é um guarda-livro digital. Então, todas essas obrigações serão controladas por esse processo. E, por último, o Tax Compliance, que ele é o RP tributário para entrega das obrigações federais, estaduais, municipais, acessórias e tudo que vier daí por diante. Tá? Dentro todos esses processos, um pedacinho está aí, que é a parte do DIFAL, né? Que a Graziela, que eu vou passar a palavra para ela, vai conversar com vocês, e depois o marketing vai disponibilizar para todos um link para vocês acessarem cada uma dessas ferramentas. E no final, também vou colocar o meu e-mail, se caso alguém queira alguma reunião, quiser entender de cada uma dessas ferramentas, e vai ajudar muito, viu, pessoal? Tanto o motor de cálculo, daqui por diante, a gente vai ter que ter muita atenção, né, com todas essas mudanças, e todos esses processos de soluções vão ajudar bastante no dia a dia de vocês. Agradeço a todos e passo a palavra agora para a Graziela, que é a especialista que vai passar um pouquinho dos detalhes do DIFAL. Gente, muito obrigado. Graziela? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Tudo certo por aí? Estou com vocês no chat, estou com duas telas aqui, porque tem material, tem conteúdo para vocês, né? Então, pessoal,
Os contatos, as informações, a gente vai deixar para vocês dessas ótimas soluções para ajudar a gente. Então, eu vou deixar para vocês terem acesso. Enquanto isso, me falem se vocês estão me vendo e me ouvindo e vendo o material para a gente seguir. Coloca aí para mim no chat. Casa cheia, hein? Muito bom ver vocês por aqui. Gente, para quem não me conhece, sou a Graziela Santos. Gero conteúdo nas mídias sociais todos os dias para falar com os atuantes da área fiscal. Então, se você é um atuante da área fiscal, já começa a me seguir aí, Fiscal na Real, em todas as mídias vocês vão me encontrar como Fiscal na Real. TikTok, LinkedIn, em todo lugar vocês me encontram como Fiscal na Real. Então, hoje, sou apaixonada pela área fiscal e vamos falar sobre o diferencial de alíquota, né? Quem tem dúvidas sobre o DIFAL aí, comenta aí para mim. Muitas dúvidas, né? Todo mundo, né? Então, mesmo que a gente esteja falando de algo que já tem na Lei Candir, que a gente já trata alguns conceitos, tivemos discussão com a STF, tivemos ainda discussões perante ao DIFAL e o Simples Nacional. Então, dentro dessa aula, eu quero falar com vocês sobre 3 grandes pilares. Então, a gente vai falar sobre o conceito e objetivo do DIFAL, por quê? Toda a minha aula que vocês vierem a assistir, vocês vão perceber que eu sempre trago o conceito, porque a nossa dúvida pode estar dentro do conceito. Então, por isso que eu vou trazer para vocês o primeiro pilar, conceito e objetivo do cálculo e as suas particularidades nos estados. Porque quando a gente fala sobre ICMS, a gente tem uma legislação que trabalha a base nacional, porém a gente tem as nossas particularidades. Então, vocês vão perceber que aqui eu vou deixar para vocês as particularidades. Vai ter planilha, vai ter levantamento de todos os estados para a gente entender a fórmula desse cálculo. E o impacto na reforma tributária. Será que o diferencial de alíquota vai existir ainda? Quem já começou a estudar sobre a reforma tributária? Comenta aí para mim. Lei complementar, quem já começou a estudar por aí? Então, é algo que chegou, né? Então, é uma nova era que vamos estar vivendo a partir do ano de 2026, obviamente com algumas particularidades, mas é importante a gente entender como que esse diferencial de alíquota vai ser tratado referente à reforma tributária. Então, é importante a gente ter essa noção, tá? Então, são 3 grandes tópicos, papel e caneta na mão. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo dessa aula, fique à vontade para colocar no chat, que a gente vai discutindo ao longo da aula, certo? Pessoal, sempre que a gente for tratar o ICMS, ele vai ser redigido dentro da Lei Complementar 87 de 96. Então, ele foi instituído, o ICMS, né, quando a gente fala sobre essas principais características, a instituição está dentro da Lei Complementar 87 de 96. E dentro dessa lei complementar, você pode estar também, né, quando você for fazer as suas leituras, vendo a Lei Candir. Então, a lei complementar é a Lei Candir. É onde a gente trata toda a base nacional do ICMS. Os estados, na verdade, eles vão olhar a Lei Candir para que aí sim a gente comece a trazer dentro dos próprios regulamentos. Então, o que eu falo para os meus alunos? Tem dúvida do ICMS? Primeiro, leia a Lei Candir, trate dentro da Lei Candir os princípios e os objetivos, para que aí sim você consiga trafegar dentro do seu regulamento como que o Estado se posicionou perante aquele tema. E vocês vão perceber que a Lei Candir, ela fala sobre o diferencial de alíquota lá no seu artigo 4º. Então, no artigo 4º da Lei Complementar, ela já fala sobre esse diferencial de alíquota. Então, o que é, pessoal, o diferencial de alíquota? Então, entendido que o ICMS tem um nível nacional, entendido que os estados têm as suas próprias autonomias, ou seja, eles podem também, dentro das suas autonomias, criar as suas próprias alíquotas, houve a criação do diferencial de alíquota, que, na verdade, o próprio nome dele diz que ele está fazendo a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna. Ou seja, os estados vão colocar as suas alíquotas internas dentro dos seus decretos, dos seus regulamentos. Nós temos hoje, no nosso sistema tributário atual, 3 alíquotas interestaduais, que são 7%, 12% e 4% nas operações de importação. Então, dentro desse contexto, a gente começa a perceber que se o meu estado tem uma alíquota interna de 18, de 20, existe um diferencial de alíquota. Vocês concordam comigo? Ficou claro para vocês esse entendimento? Por quê? Antes da gente começar a tratar o cálculo, antes da gente começar a falar sobre as discussões e as polêmicas do DIFAL, é importante vocês entenderem a obrigatoriedade. Entender, na verdade, como que se dá, qual que é o conceito do DIFAL, o que a lei complementar nos trata.
tá? Então, deixa eu ver aqui as perguntas. Legal, tá? Então, vocês podem deixar as perguntas? Ok. Vou estar olhando aqui o chat de vocês. Então, pensando no diferencial de alíquota, é uma obrigatoriedade de um recolhimento do ICMS sobre a diferença existente de uma alíquota interna do Estado e uma alíquota interestadual. Dentro das nossas resoluções, quando a gente fala sobre operações interestaduais, então a gente tem a alíquota de 4% nas operações com itens importados, 7,12% a depender das regiões. Só que os nossos estados, eles têm as suas próprias alíquotas internas. Qual que é o nosso papel como atuante da área fiscal? Como atuante da área fiscal, a gente precisa se manter atualizado perante ao nosso regulamento estadual para entender as alíquotas internas de cada um. E vocês vão perceber que dentro desse material eu coloquei até algumas particularidades de alguns estados, porque vocês vão perceber que às vezes a gente não vai estar falando de um diferencial de alíquota. Por quê? É uma equivalência. Se hoje o meu estado tem uma alíquota interna de 12 e a operação interestadual também veio com 12, qual que é a diferença? Nenhuma. Então, é uma particularidade que a gente também tem que se atentar, porque senão, no final do dia, a gente onera o nosso contribuinte, a gente onera o nosso cliente, certo? Então, esse é um contexto do diferencial de alíquota. E quando que pode acontecer o diferencial de alíquota? Em quais situações que a gente pode ter o diferencial de alíquota no nosso sistema tributário? Então, quando a gente estiver falando de uma venda para uso e consumo, quando a gente estiver falando de uma venda para ativo imobilizado, ou quando a gente estiver falando de uma venda para não contribuinte. E provavelmente vocês já escutaram da Emenda Constitucional 87 de 2015, ou até mesmo o Convênio de ICMS 93 de 2015, aonde começou a ser tratado, na verdade, esse recolhimento dessas operações para não contribuintes. Então, são 3 grandes situações. Aqui eu não vou estar falando para vocês sobre o ICMS-ST. Estou falando puramente do DIFAL, contribuinte e não contribuinte. Tudo bem? Então, quais são as situações que eu tenho que olhar e identificar se haverá o DIFAL numa venda, obviamente, de operações interestaduais dos estados, e quais são as situações? Uso e consumo, ativo imobilizado ou operações com não contribuintes. E deste modo, como a gente já sabe, o diferencial de alíquota, ele tem as suas diferenças, né? Ou seja, a gente está falando de contribuinte e não contribuinte, mas o que a gente precisa se atentar é sobre as alíquotas, porque as alíquotas de cada estado depende do produto, depende do entendimento do estado, então pode chegar a 7, 12, 18, 20, 25. Então, esse também é um ponto importante para vocês. Ou seja, quando a gente de fato faz essa operação, estamos dizendo que nós, como profissionais, mesmo que eu esteja atuante no estado de São Paulo, eu preciso saber sobre a alíquota interna da minha venda, do meu cliente, saber o enfoque do declarante. Olha como é importante, né? Porque senão a gente acaba fazendo também algo indevido. Alguém perguntou aí para mim no chat sobre revenda. Calma que a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, algumas situações. Quais são algumas situações? Vendas para uso e consumo, venda para ativo imobilizado, vendas para não contribuintes. Revenda vai acontecer, só que sempre vai estar de frente com quem está adquirindo, tá? Mas é importante a gente entender que são as situações. Então, quais são as situações que a gente tem hoje? Quando a gente pensa nas finalidades, né, nas operações finais do enfoque do declarante. Quando ele adquire para uso e consumo, quando ele adquire para ativo imobilizado. Tudo bem? Então, além disso, é necessário verificar, obviamente, o regulamento interno sobre a alíquota de cada estado. Então, vamos lá, vamos falar sobre essa questão, né? Será que revenda também entra? Sim, por quê? Quando a gente fala sobre um diferencial de alíquota que está sendo uma venda de ativo imobilizado, uma venda de uso e consumo, ou uma revenda de uso e consumo, uma revenda de ativo imobilizado, na verdade, quem está vendendo, que é o remitente, ele, claro, precisa saber se é um contribuinte ou não, ou até mesmo a finalidade, porque a gente tem outros tributos, como a substituição tributária, que envolve todo esse contexto de entender a finalidade do seu destino, mas quem precisa, de fato, se atentar àquilo que está adquirindo é quem é o
destinatário, é quem está de fato comprando, ou seja, são as aquisições. Então, no DIFAL, quando existe um DIFAL entre dois contribuintes do ICMS, estamos dizendo que quem paga o DIFAL contribuinte é quem está adquirindo, ou seja, o enfoque de quem está adquirindo essa venda ou revendo essa operação, ele vai utilizar para a atividade dele como uso e consumo e ativo imobilizado. Então, são nas entradas o fato gerador do contribuinte. Isso aqui é muito importante vocês se atentarem, porque vocês vão perceber que o DIFAL não contribuinte não é o destino que é o responsável, e sim o remetente. Então, esse é um ponto-chave para vocês. Então, quais são as situações que haverá o DIFAL? A gente entendeu que tem uma particularidade. Quem é o responsável do recolhimento do DIFAL contribuinte? Quando a gente fala sobre DIFAL contribuinte, é o destino. E o destino, quando ele adquire, por exemplo, um item, ele vai precisar entender se esse item que está sendo vendido ou revendido é para uso e consumo ou ativo imobilizado. E eu falo para vocês que aqui são situações, porque pode ser que o seu cliente, por exemplo, tenha uma operação com brinde. E aí, por exemplo, ele recebeu essa bonificação, mas aquele item será para uso e consumo dele. Haverá o DIFAL se ele usar esse item que ele recebeu para uso e consumo. Então, não se apegue à venda, à saída, tá, dessa mercadoria. Na verdade, onde a gente tem que olhar? Quando eu recebo essa mercadoria, quando eu olho essa nota, eu identifico o enfoque do declarante. A gente vai utilizar esse item para uso e consumo. De FAO, se for uma operação interestadual. Se for um item de ativo imobilizado, de FAO, porque é uma operação interestadual, ok? Então, quando vocês pensarem no DIFAL contribuinte, é importante vocês entenderem sobre o enfoque do declarante. Quem está recebendo essa nota fiscal eletrônica, qual é o enfoque dele? Qual é a finalidade desse item? Certo? Para quem atua fiscal, vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho sobre SPED fiscal para mim. Travou? Voltou? Travou, voltou já. Tudo certo? Me ouvindo? Vendo o material? Material visto, voz ok, pode seguir. Ótimo. A internet, né, gente? Quem faz ao vivo é isso aí, né? Gente, então é o seguinte, o que eu estava falando aqui para vocês? Eu perguntei para quem está aqui comigo, são 100 pessoas que estão aqui comigo, hein? Então quero saber de vocês. Se hoje eu sentasse na cadeira ao lado de você, você conseguiria me falar sobre como que você faz para entender a finalidade desse item quando o seu cliente ele adquire? Ou você faz parte do processo dessa análise? Vocês conseguiriam me responder? Por quê? O SPED fiscal, nosso famoso SPED fiscal, que na verdade a gente está falando de 19 anos de SPED fiscal, vocês já sabiam disso? Pessoal, eu passei pela transição do SPED, né? Então, pensar que a gente já está há 19 anos e mesmo assim a gente tem dificuldade de fazer esse SPED fiscal estar de fato validado com sucesso, imagine agora dentro dessa nova era, né, que é a reforma tributária. Então, agora é hora da gente lapidar as informações. Então, fica aqui comigo, vai respondendo essas informações que eu perguntei para vocês, porque, na verdade, essas informações que eu estou perguntando para vocês têm impacto na reforma. Então, quando um seu cliente ele adquire uma mercadoria, você, como profissional da área fiscal, você precisa se atentar a como você está cadastrando esse item. Quem é a pessoa que olha aquela nota do mouse e identifica que é para uso e consumo? Vocês vão perceber que quando vocês começarem a estudar sobre a reforma tem uma particularidade muito importante sobre tomada de crédito para uso e consumo. E por isso que eu já levantei a bola para vocês. Ou seja, se você não faz parte do processo, começa a fazer. Porque lá na reforma, você vai precisar mostrar para o fisco não apenas sobre uso e consumo, mas se há um uso e consumo pessoal.
Porque se for uso e consumo pessoal ligado a uma travou, pessoal? Voltou agora, Grazi. Voltou. Olha, deixa eu ver aqui se a minha internet tá tudo certo. Aqui tá tudo certo, aqui estão. Peraí. Voltou? Voltou. Então tá bom, vamos lá. Então, podemos dizer que existem duas maneiras de se calcular o diferencial de alíquota. Então, entendi que é o uso e consumo, entendi que eu preciso ficar atento a isso. Lá no SPED fiscal, a gente tem um registro chamado 0200, onde a gente coloca a informação sobre o que é de fato uso e consumo, certo? Então, lá no SPED fiscal, vocês já estão mostrando para o fisco o que é uso e consumo, no registro 0200. Então, essas informações precisam estar mais atenta no seu bastidor, na sua operação. Então, podemos dizer que quando a gente começa a pensar nos cálculos do DIFAL, existem duas formas de fazer o cálculo, ainda falando do DIFAL contribuinte do ICMS. Dentro desse contribuinte do ICMS, existe então a apuração do cálculo sobre por dentro ou por fora. Então, entendido que existe um diferencial de alíquota contribuinte, os estados podem se posicionar mostrando se o cálculo dele do DIFAL vai ser por dentro ou por fora. Então, o cálculo por fora, em tese, é o valor do ICMS embutido no nosso preço. Então, a própria base de cálculo que você estiver vendo na sua nota fiscal eletrônica é a base que vocês vão fazer o cálculo do DIFAL. Então, por isso que é calculado, né, quando a gente fala do cálculo em si, que vocês vão ver aí na prática, que a gente fala sobre a exclusão do próprio ICMS sobre a sua base de cálculo dentro do documento. Por quê? Senão a gente teria o cálculo por dentro. Ou seja, se hoje a gente pensa na composição da base de cálculo do ICMS, que o nosso próprio ICMS está dentro da base de cálculo, isso quer dizer que quando eu falo que é um cálculo por fora, a gente precisa, na verdade, tirar ele de lá, porque senão ele continua sendo por dentro. Porque a própria característica do ICMS faz parte dessa própria composição. Então, na formação do preço, quando a gente fala sobre uma formação do preço, o que o seu cliente faz? Ele calcula o ICMS embute. Então, por isso que se dá essas duas características. Mas vocês vão perceber que ao longo do caminho, muitos estados optaram por calcular por dentro e não por fora. Na verdade, apenas um estado, eu até tenho aí, eu vou mostrar para vocês a planilha que eu fiz esse levantamento, um estado continua fazendo o cálculo por fora, quando a gente fala sobre o diferencial de alíquota contribuinte. Então, resumindo, o DIFAL, ele é um mecanismo para cuidar até mesmo da forma do cálculo do DIFAL, ou seja, sobre as operações interestaduais, aonde se dá a tal da guerra fiscal, né? Então, se não houvesse esse diferencial de alíquota, o que poderia acontecer? E que, na verdade, ainda existe, né? Infelizmente, ainda no nosso país, ainda a gente se fala sobre guerra fiscal entre os estados. Mas o DIFAL, ele trouxe essa equivalência para que haja, de fato, esse recolhimento sobre a diferença entre os dois estados. Tudo bem? Então, dentro dessa composição, eu trouxe para vocês o que de fato é um cálculo por fora, para demonstrar para vocês como se dá esse cálculo. Então, por exemplo, a gente, teoricamente, tem o valor da operação no valor de R$ 2.000. O destacado em nota, o ICMS destacado dentro do documento, aquilo que vocês vão estar vendo, a gente tem uma alíquota de 12%. Então, a gente chegou aí ao valor de R$ 240. Né? Então, a gente pega 2.000, multiplica aí por 12%, dá R$ 240. O ICMS de destino do produto é uma alíquota de 18%. Então, a gente faz a conta e dá R$ 360. Qual que é o valor do ICMS do DIFAL? A gente vai fazer um pelo outro e a gente vai pagar um valor de R$ 120. Ou seja, a gente está considerando o valor da própria operação do cliente, fazendo o cálculo em cima do que está entre as operações interestaduais e aquilo que está dentro da alíquota interna do nosso cliente. Já no DIFAL, quando a gente fala sobre o cálculo por dentro, o porquê que vocês vão estar vendo aí em regra geral.
Porque, infelizmente, alguns estados, eles trouxeram uma fórmula do cálculo diferente. Então, é importante a gente, obviamente, entender cada estado. Mas a regra geral de como acontece o DIFAL é dessa forma aqui, quando a gente fala sobre o cálculo por dentro. Ou seja, o valor da operação continua sendo o valor de R$ 2.000, aquilo que está dentro do documento. O ICMS destacado em nota fiscal dentro da alíquota aí de 12% sobre uma operação interestadual no valor de R$ 240. E vocês vão ver a gente excluindo o ICMS da própria base de cálculo em cima do valor destacado, porque a gente acabou de identificar que o por fora, ele acaba considerando o valor. Então, o por dentro, a gente retira esse ICMS dentro dessa própria base de cálculo, para que aí sim a gente consiga fazer o cálculo do DIFAL. Então, é aqui que a gente tem uma particularidade sobre as dúvidas de chegar até o valor. A regra, pessoal, quando a gente pensa nessas dúvidas dessa composição, é sempre tirar aquilo que está dentro do valor da operação e o que está destacado na nota. Então, a gente, na verdade, tem uma nova base de cálculo. Nesse exemplo, qual que é a minha nova base de cálculo? 1.760, porque eu retirei a base, dentro da base, eu retirei esse ICMS. Então, eu excluí, eu retirei essa informação dessa base, desse valor da operação. Então, eu tenho uma nova base. Considerando essa nova base, aí sim eu faço o cálculo do DIFAL. Então, eu pego 1.760, faço uma variação sobre a alíquota interna, que no caso eu coloquei 18%, crio essa base nova de cálculo, né? Então, vocês vão pegar a variação, sempre quando vocês forem fazer essa divisão 1 menos 18, por conta que a gente está falando de um percentual aqui, certo? O cálculo do ICMS de pau vai ser, então, 2.146,34 vezes 18%, que é a alíquota interna. E aí a gente tem o valor de 386,34. Qual que é o ICMS de pau para a gente fazer o recolhimento dele? A gente vai pegar o 386,34 e diminuir daquilo que está destacado em nota, que dá 146,34. Então, o que que acontece nessas fórmulas do cálculo, quando a gente fala sobre por dentro? Na verdade, o próprio nome dele já vai trazer para você aquilo que você precisa retirar. Ou seja, tem o valor da operação, eu preciso retirar o ICMS que faz parte dessa operação, ter um novo valor da operação do ICMS, fazer a variação da minha alíquota interna, para que aí sim eu faça o cálculo sobre a diferença entre as alíquotas. Para facilitar, obviamente, eu trouxe e deixei aqui para vocês, ó, uma planilha. Só pontua se vocês estão vendo a planilha. E eu vou até aumentar para ficar mais fácil para vocês. Vocês estão vendo a minha planilha? Sim? Ótimo. Então, dentro dessa planilha, o que que eu fiz aqui? Primeiro, eu te falei para vocês que, como a gente fala sobre o ICMS, cada estado tem a sua particularidade. Então, quando vocês veem dentro da particularidade de cada estado uma base dupla, é o cálculo por dentro, tá? E quando vocês veem a base única, cálculo por fora. É isso que se dá. É que cada um tem a sua particularidade. Eu trouxe, de fato, aqui nessa planilha como base dupla para vocês entenderem que, na verdade, aqui na área fiscal a gente tem vários conceitos e que alguns eles são iguais, tá? Então, quando a gente fala por dentro, base dupla. Quando a gente fala por fora, base única, certo? Quais são os posicionamentos dos estados? Vocês vão perceber que aqui eu estou falando do DIFAL contribuinte, aqueles destinados entre um contribuinte e outro, e que nessa operação o enfoque do destino é uso e consumo e ativo imobilizado, certo? Qual é o posicionamento de todos os estados do nosso país, pessoal? Vou até relacionar aqui, ó. Base única, que é cálculo por fora. Apenas o Distrito Federal. Então, apenas o Distrito Federal, voltando aqui no meu material, vai ficar mais fácil para você, eles consideram o cálculo por fora. É uma base única, certo? Então, esse daqui é o cálculo do Distrito Federal. Agora, todos os outros, professora, como que eles fazem o cálculo? Aqui vai ter todas as fundamentações de cada estado, aonde cada estado vai trazer para vocês como que é o cálculo em cima dessa base dupla, que é o que vocês estão vendo no material, que é esse cálculo aqui, que é o
por dentro. Alguns estados, eles têm uma particularidade nesse cálculo. Então, por isso que eu deixo a recomendação para vocês de que é necessário a gente entender cada estado. E que dentro dessa planilha que a gente vai disponibilizar para vocês também, vocês vão conseguir entender como que o estado está se posicionando. Então, por via de regra, o valor de semestre já está embutido no nosso preço. Por isso, o cálculo trata a exclusão do semestre na base de cálculo do documento. Então, quando vocês ouvem por dentro ou base dupla, é que a gente está retirando o semestre destacado, porque, na verdade, a gente já tem ele dentro da composição do preço, certo? Voltando na planilha, deixa eu ver se vocês estão vendo a planilha. Ótimo, tudo bem. Então, voltando na planilha, vocês vão ter, então, o posicionamento de cada estado aqui, com as fundamentações legais. Hoje, quais são os estados que têm o cálculo com base única, que é o cálculo por fora? Apenas o Distrito Federal. Todos os demais, base dupla, certo? Dentro dessa planilha, outra coisa importante para vocês. Dentro dessa planilha, a gente deixou aqui para vocês como vocês podem fazer o cálculo, né? E aqui, pessoal, trazendo uma reflexão para vocês sobre aquilo que os meninos falaram dentro da apresentação das soluções. Pessoal, manter isso daqui dentro de uma empresa que tem muitas operações é humanamente impossível. Existem parâmetros dentro do sistema que a gente precisa fazer. Por quê? Primeiro, a gente tem que manter isso daqui atualizado. Segundo, a gente entender como que o Estado se posiciona perante ao cálculo. Então, ter soluções próximo de nós que conseguem trazer essa particularidade, essa atualização de forma eficaz, para nós é excelente, principalmente para empresas que atuam com diferencial de alíquota para não contribuinte. O de FAO contribuinte também é importante, porque, na verdade, se você adquire, é um cliente, por exemplo, um transportador. Transportador, geralmente, adquire muitos itens para utilizar como insumo na sua prestação de serviço. Então, na verdade, eles acabam utilizando muito a compra de uso e consumo e ativo imobilizado. Nessa aquisição, estou falando de DIFAL contribuinte ser elevado. Então, para essas empresas também, ter uma solução capaz de manter a gente atualizado, de trazer o cálculo do contexto de cada estado de forma automática, isso para nós é excelente. Vocês precisam, na verdade, ter essa produtividade até para vocês fazerem a auditoria se de fato está sendo feito o recolhimento correto perante o nosso cliente. Então, dentro da planilha, vocês vão ter uma planilha que vai fazer o cálculo para vocês. Então, por exemplo, o exemplo aqui está com o valor da operação de R$2.000, mas se você pôr um valor de R$10.000, R$100.000, ele já vai fazer o cálculo para vocês. Então, dentro da base única, já vou até colocar aqui por fora, para vocês já irem também se familiarizando por fora. Tá bem? Então, quando vocês estiverem vendo, né, tem muitas publicações, muitos estados que falam por fora, que falam em base única, e na verdade é o mesmo conceito, tá? Então, dentro dessa planilha que a gente vai disponibilizar para vocês, vai estar, tanto vocês podem mudar o estado, aqui, ó, a gente consegue mudar os estados, isso já ajuda, né? Até para vocês criarem, talvez, dentro do próprio fechamento, utilizar esse cálculo aqui para vocês identificar se foi certo ou não. As alíquotas, obviamente, pessoal, a gente não consegue aqui colocar as alíquotas de cada estado, por isso que é importante a gente ter uma ferramenta para que isso aconteça de forma automática. Então, é importante vocês entenderem a aplicação da alíquota interna e a aplicação da alíquota interestadual. Se o seu estado for 20%, é só você alterar aqui que ele já vai fazer o cálculo para vocês. Mas esse papel aqui de entender quais são as alíquotas vai ser necessário a gente entender com as fundamentações legais, tá? Então, o valor da operação, base de cálculo, ele já vai fazer o cálculo para vocês. Deixei aqui também um jeito, né, de como vocês chegam no valor, mas ele já está de forma automática, é só trocar os valores, certo? E o DIFAL contribuinte, quando a gente fala sobre base dupla, a gente está falando também do por dentro. Bem? Então, é o mesmo conceito. A mesma se dá aqui, vocês vão colocar as informações, você pode colocar os estados, pode colocar se o produto é importado ou não, que isso é uma particularidade super importante, porque se o conteúdo de importação for superior a 40%, estamos falando de uma alíquota interestadual ser de
4% e não 7 nem 12. Então, esse daqui também é um ponto de atenção para vocês quando vocês forem fazer o fechamento fiscal de vocês. Entender quais são as alíquotas internas, né, e as alíquotas interestaduais e o valor da operação. Então, se eu voltar aqui ao valor de R$ 2.000, eu chego no valor de R$ 146,34, o mesmo que está no material de vocês. Ou seja, o exemplo que eu coloquei para vocês também já está aqui de forma automática. E como eu disse, em regra, o que se dá quando a gente fala sobre o cálculo por dentro? Qual que é a regra dele? A regra é o entendimento de que o ICMS já faz parte do próprio preço. Então, se faz parte do preço, retira-se esse ICMS desse valor da operação e aí sim a gente faz o cálculo do DIFAL. Essa é a regra geral. Existem particularidades em cada estado? Sim. E aí o nosso papel é entender como que o nosso estado se posiciona perante ao cálculo. Grande maioria dos estados é dessa forma que eles atuam. Então, qual é o nosso papel? Identificar se o nosso sistema está sendo corretamente e ter soluções como essas próximas da gente, para a gente, na verdade, ser mais produtivo. Principalmente para empresas, como eu disse para vocês, que adquirem produtos com uso e consumo em grande quantidade e também fazem venda ou revenda para não contribuinte. Certo, pessoal? Vamos voltar lá no material, daqui a pouco a gente volta para a super planilha que eu sei que vocês gostam. Então, entendido o cálculo, a gente precisa pensar nas exceções. E dentro do estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma exceção da resolução 4 de 98. Essa resolução, ela trata para nós aquisições de máquinas e equipamentos. Então, se você atua, você está no estado de São Paulo ou atua como um cliente do estado de São Paulo, o que eu quero que você faça a partir de hoje? Ao invés de você só olhar a regra geral, que é a alíquota interna do seu estado, você precisa se atentar às particularidades desse estado. No estado de São Paulo, a gente tem essa resolução onde fala, sabe o quê, pessoal? Que esses itens que estão nessa resolução, nessa tabela, como classificação de NCM, a alíquota interna do estado de São Paulo é 12%. Isso quer dizer que, se eu tenho uma operação estadual que está vindo com 12%, não há diferencial de alíquota. Existe uma equidade, 12 com 12, não há DIFAL. Então, veja que essa exceção no estado de São Paulo, por exemplo, é uma grande particularidade, porque pode ser que o seu cliente esteja fazendo um arrecadamento errado. Se você estiver considerando uma alíquota interna padrão, o que acontece com o DIFAL? E acontece, porque não existe uma equidade. Então, se você está colocando como 18%, 20%, você está fazendo recolhimento. Essa exceção, na verdade, esse insight que eu estou trazendo para vocês, estou falando do estado de São Paulo, vou trazer os outros estados aqui, mas em grande maioria dos nossos estados, a gente sempre tem uma particularidade, tanto de segmento, quanto também de itens. Então, atenção. Eu quero saber se vocês estão aqui comigo no ao vivo, se vocês já fazem essa análise para dentro da empresa de vocês. Trouxe aí a resolução para vocês, então, resolução 4 de 98. Obviamente, a gente tem várias atualizações, então a gente tem a 31 de 2008 também. Então, qual que é o seu papel? Entender que a resolução ela vai ser a principal. Dentro da resolução, o Estado vai trazendo, obviamente, as suas alterações por meio de outras resoluções. Então, você precisa ir lá na 498, entender que dentro da 498 a gente tem outras resoluções. E dentro de cada resolução, a gente tem uma tabela com a NCM. Se o seu cliente está adquirindo uma venda, uma revenda, o enfoque dele é para uso e consumo ativo imobilizado, o seu primeiro passo dentro do fechamento para calcular o DIFAL é olhar a exceção, olhar a resolução, certo? Aqui é uma das particularidades que eu trouxe para vocês. Um outro caso é em Maranhão. Maranhão, pessoal, tem um diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais de máquinas e equipamentos de veículos, inclusive partes e peças, quando destinados à incorporação do ativo fixo de indústria de imóveis. Ou seja, existe até um diferimento que não aplica sobre as aquisições de bens e mercadorias sujeitas à substituição tributária. Ou seja, aqui em Maranhão, se você atua com um contribuinte que está no estado do Maranhão, qual é o nosso papel? Entender se é uso e consumo, ok? Se for ativo,
aí a gente pega a particularidade, porque se essa aquisição é de ativo e vai incorporar, mesmo que peças e partes, vai incorporar o meu ativo de uma indústria de imóveis, existe uma particularidade, tá? E veja que aqui, nessa questão do Maranhão, é uma particularidade de até de um segmento, ou seja, gente, atenção, veja no regulamento se existe alguma particularidade. Nesse caso, estamos falando sobre indústria de imóveis, é aquilo que faz a aquisição e que inclui-se dentro dessa incorporação. Mas veja que existem particularidades também de segmentos. O mesmo se dá em Santa Catarina. Máquinas e implementos agrícolas, por exemplo. Então, fica dispensado o recolhimento da aplicação da diferença entre a alíquota interna e interestadual na aquisição interestadual sobre máquinas e implementos agrícolas. Então, qual é o nosso papel no DIFAL, gente? Não é só a gente pensar sobre o cálculo, não é só a gente entender que, na verdade, existe um cálculo por dentro, um cálculo por fora, base dupla, base única. Na verdade, é entender o conceito, entender as particularidades de cada estado. Porque eu vejo muita gente, principalmente quando a gente acaba fazendo auditoria, muitos contribuintes fazendo recolhimento do DIFAL sem que há necessidade para isso. Então, como que eu faço isso? Faça a revisão do seu DIFAL. Identifica a parte processual desse fluxo de quando está fazendo esse cálculo. Porque é aqui, pessoal, que a gente também vai identificar e até entender o impacto com quem está comprando do nosso cliente. Veja só, o exemplo que eu falei para vocês sobre um transportador. O transportador, a gente já sabe que ele vai adquirir produtos de uso e consumo e ativo imobilizado, porque, na verdade, ele é um transportador. Então, todos esses itens vão fazer parte da composição da prestação de serviço dele. E aí eu deixo a recomendação para vocês pensarem até mesmo de forma estratégica e intencional com o nosso cliente. Quem sabe sobre o DIFAL é quem está apurando, não é quem está comprando. Concordam? Então, quem compra de operações interestaduais para esses tipos de segmentos precisa também ter a noção de que lá no final do período a gente paga o DIFAL. Então, qual que é o seu papel como atuante da área fiscal? Ir lá no pessoal de aquisição, quem compra suprimentos, e falar assim, gente, vem cá, esses itens são necessariamente adquiridos fora do estado pelo preço? Olha um questionamento. E se eles souberem falarem para você, não, a gente compra porque fica mais fácil a parte logística. Por que não trazer para eles a carga tributária do seu cliente? Porque no final do período, às vezes o suprimento está comprando de fora apenas por um valor tão irrisório e que no final do período o cliente ele só está tendo um fluxo financeiro. Um fluxo financeiro de que não estou comprando, só que na hora do final do dia, né, no final da apuração, você acaba fazendo o recolhimento. Então, o DIFAL, pessoal, é algo muito importante de vocês reverem o processo até mesmo de suprimento de quem está adquirindo. Ah, professora, mas então não é legal a gente fazer compras de operações interestaduais? É sim. Porém, a gente precisa entender o fluxo, ou seja, entender se de fato quem está comprando tem a noção e o entendimento que no final do período a gente paga o diferencial de alíquota. E vocês percebem que não é um DIFAL menor, principalmente em operações de importação. É de 4, a diferença de 4% a 12, 18, 20, 25% numa operação interna. Então, é importante vocês revisarem o processo do DIFAL, principalmente pensando em redução de uma carga tributária sobre essas operações, principalmente para operações que são operações com esses tipos de prestadores. Professora, mas a minha empresa é uma indústria, a minha empresa é um comércio. A pergunta que fica aqui para vocês é: quanto que o seu cliente, quanto que o seu contribuinte está recolhendo do DIFAL contribuinte? Quanto que você está na hora da apuração do CMS? Qual que é o valor que você está apurando do DIFAL? Mesmo que você não apure algo, né, que você considere elevado, levante essa informação. Isso para você é importante. Você vai conseguir um reconhecimento profissional perante a isso. Porque para você pode ser que R$ 2.000 não seja nada, mas para um cliente, sim.
ok? Ficou claro para vocês, pessoal? Essa questão até mesmo de vocês se colocarem à disposição e trazer, na verdade, esse posicionamento para o pessoal de compras e suprimentos? Ficou claro para vocês? Comenta aí para mim. Então, no Brasil, pessoal, enquanto vocês vão me respondendo, no Brasil, então, é chamado como uma guerra fiscal. Então, existe essa situação entre os estados brasileiros, onde existe essa questão das alíquotas reduzidas, a redução de base, de benefícios para atrair comerciantes, para atrair gente, né? Então, por isso que o DIFAL surgiu para trazer essa finalidade de trazer uma equidade, trazer um equilíbrio sobre esse cenário. E o DIFAL não contribuinte? Vamos falar sobre ele? Então, DIFAL contribuinte, quanto que a gente vai ter o DIFAL contribuinte? Quando o enfoque expor sobre uso e consumo e ativo imobilizado. Agora, e o DIFAL não contribuinte? O DIFAL não contribuinte é sobre todas as operações que têm saída, venda ou revenda, para um não contribuinte. E essa história, ela vem desde 2015. Então, a gente tem uma emenda constitucional, 87 de 2015, e um convênio 93 de 2015 do CONFAS, aonde começou a ser tratado o DIFAL não contribuinte. E antes, quando a gente falava sobre a emenda, né, antes da emenda, a empresa que vendia bens para outros estados deveria saber se o destinatário era ou não contribuinte do ICMS. Cliente não contribuinte, a alíquota de ICMS era aplicada, prevista dentro da legislação do estado, de origem da mercadoria, ou seja, identificar a alíquota interna. E o contribuinte, a alíquota de ICMS aplicada era sempre a alíquota interestadual. Então, para o consumidor também era devido o recolhimento do DIFAL. Então, antes da emenda, a gente já tinha uma questão do DIFAL, mas não era compartilhado. E perante a emenda, a partir aí de 1º de janeiro de 2016, passou a ter uma nova fórmula de cálculo dentro do DIFAL não contribuinte. Ela foi regulamentada, essa emenda, pelo Convênio 93 de 2015. Para quem passou a época sabe que, na verdade, o cálculo, né, quando houve essa regulamentação, a gente tinha que fazer o cálculo tanto para uma arrecadação de destino e origem, então foi feito um faseamento até ser um regulamento próprio, de que a partir de 2019 o DIFAL passou a ser propriamente do destino. Ou seja, desde 2015 a gente fala sobre a parte do DIFAL não contribuinte, e foi feito uma arrecadação em 2015, 20, 80, 2016, 40, 60, até que hoje, quando a gente fala sobre o DIFAL não contribuinte, quem fica com a parte de arrecadação é o Estado. Houve algo muito bom para a área fiscal, porque na verdade a gente tinha que fazer várias guias. Para quem vivenciou, comenta aí para mim, levanta a mão. Quem vivenciou isso daqui? Porque isso daqui era uma loucura, né? Porque a gente tinha que fazer duas fórmulas de cálculo, entender as guias, entender que se o Estado tinha uma guia diferente, então isso daqui era uma loucura dentro do fechamento. Quem vivenciou, levanta a mão aí, porque vai lembrar disso. Então, hoje não existe mais essa preocupação de vocês colocarem o valor dentro da origem, ou seja, você faz tudo para o destino. E o Simples Nacional? Né? O Simples Nacional também entra na aplicabilidade do DIFAL, pessoal. Então, o DIFAL, quando a gente fala sobre a aplicação do DIFAL no Simples Nacional, quando a gente pensa nas vendas, o STF ele trouxe uma suspensão desse convênio ICMS 93 de 2015. Por quê? Então, vocês perceberam que, então, há o DIFAL no contribuinte quando existe uma saída para um não contribuinte, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que seja um consumidor final. E dentro desse convênio 93 de 2015, lá na sua cláusula nona, colocava as empresas do Simples Nacional também dentro desse critério. Ou seja, as empresas do Simples, quando vendem para não contribuinte, precisam fazer o DIFAL também. Só que o STF, ele trouxe essa suspensão dentro dessa cláusula nona, se manifestando sobre algo que não deve trazer essa aplicabilidade do DIFAL não contribuinte sobre as empresas do Simples Nacional. Então, dentro do convênio 93 de 2015, a cláusula nona, ela foi suspensa por meio do STF, trazendo uma medida que é a ADI 5464, trazendo a suspensão, ou seja, quando a gente pensa, depois dessa suspensão, quando a gente pensa nas operações de saída das empresas do Simples Nacional, que vendem ou revendem para não contribuinte, não há o que se falar sobre DIFAL não contribuinte.
O que que mudou? Com essa discussão, a gente discutiu lá em 2022 sobre essa prática de suspensão. E aí, a partir disso, a gente tem uma lei complementar 190 e a gente tem um novo convênio. Vou até mostrar para vocês aqui o que que a gente tem hoje, depois dessa discussão do STF. Vou colocá-la aqui para vocês conseguirem olhar. Espera aí. Vou deixar aqui. Então, a gente tem a Lei Complementar 190 de 2022 e temos o convênio novo, que é o convênio 236. Estão vendo? Então, a gente tem o convênio 236 de 2021, que dispõe, então, sobre todos os procedimentos, sobre as operações do DIVAL. Temos a Lei Complementar 190 de 2022, aquela que trouxe a alteração perante a nossa Lei Candir. Ambas, tanto o convênio quanto a lei complementar, foi por conta dessas discussões trazidas dentro do STF. E que, na verdade, lá, à época, até teve uma questão de não aplicação, até mesmo para o DIFAL contribuinte. E tudo foi resolvido, então a gente acaba, na verdade, quando a gente fala sobre operações contribuintes, a gente acaba fazendo o recolhimento normalmente, mas as empresas do Simples Nacional, pessoal, ainda se manteve. E aí aqui eu deixo um ponto de atenção para vocês, porque eu sei que muitos estados ainda continuam fazendo a cobrança dessa venda não contribuinte para as empresas do Simples Nacional. Ou seja, aqui é importante vocês se atentarem, porque as empresas do Simples Nacional, elas pagam o DIFAL na sua aquisição. Existe sim o DIFAL sobre a sua aquisição. Agora, o diferencial de alíquota sobre uma empresa que é do Simples Nacional e que vende ou revende para um não contribuinte, existe uma suspensão do STF, como vocês conseguiram ver, sobre a não aplicação do DIFAL. Existem estados que já se posicionaram, tirando essa obrigatoriedade dessa empresa do Simples Nacional em fazer o recolhimento, só que existem estados que ainda fazem a cobrança. Pessoal, atenção, porque existe essa suspensão. Então, é importante, com seu corpo jurídico, fazer essa identificação. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês também. Existe um projeto de lei que é a PLP 33 de 2021, que eu também estou trazendo aqui para vocês. Esse projeto de lei, ele visa trazer, sim, a obrigatoriedade do recolhimento do DIFAL não contribuinte para as empresas do Simples Nacional. Teve movimentação, aqui, ó, se a gente olhar a parte de documental, teve movimentações, tá, ó. Lá em 2023, a gente não teve mais outras movimentações, ou seja, ainda se dá, a cláusula nona está suspensa. Existe um projeto de lei que não foi discutido e que a última movimentação foi no ano de 2023. Se existe dentro da sua operação algum estado cobrando esse DIFAL dessa empresa do Simples Nacional, é hora da gente sentar, identificar a parte jurídica, porque existe uma suspensão desse recolhimento. Atenção, porque a gente não está falando sobre a aquisição dessas empresas do Simples, e sim as vendas e revendas, certo? Como ficam os cálculos quando a gente fala sobre o SPED fiscal e o DIFAL contribuinte, por exemplo? Aqui também existe uma grande dúvida, porque, na verdade, a gente precisa de parâmetros e entendimento de cada estado. Gente, o portal do SPED existe uma tabela de ajustes. Todo e qualquer tipo de ajuste que você precisar fazer dentro da sua apuração do ICMS, vocês precisam se atentar nessa tabela, em como o seu estado está te exigindo a informação dentro do SPED fiscal. Então, todo e qualquer tipo de ajuste, seja o DIFAL, seja um estorno, seja qualquer ajuste que vocês vierem a fazer dentro do SPED fiscal, o seu estado se posiciona por meio do portal do SPED, dentro das tabelas de ajuste, como que será a fórmula do lançamento dentro do SPED fiscal. E como que acontece no entendimento de cada estado sobre os lançamentos dentro do SPED. O que eu deixo de atenção para vocês, se o seu estado, você foi lá e identificou que o seu estado ele trabalha com os lançamentos do ajuste da tabela 5.3, como que vocês lançam dentro do SPED fiscal o DIFAL contribuinte? Temos um registro chamado C195 e o C197.
Aonde vocês vão fazer o lançamento do DIFAL? Dentro desses 695 e 697. Vocês não fazem lá dentro da apuração no bloco E. Então, vocês vão fazer por nota fiscal o lançamento da observação de lançamento e os ajustes provenientes ao documento fiscal. Professora, mas eu olhei a tabela de ajuste e o meu estado não trabalha com a tabela 5.3. Ele trabalha com a tabela 5.1.1. Como que eu faço o lançamento do DIFAL dentro do SPED fiscal? Temos dois registros, o E111 e o E113. Se o seu estado trabalha com a tabela 5.1.1, onde vocês vão lançar? Ajuste de apuração no E111, vai verificar o código e vai fazer o lançamento lá na própria apuração. E o detalhe que eu quero trazer para vocês é que dentro do SPED fiscal a gente tem um registro chamado E113. O E113, pessoal, trata para nós qual é o documento que está tendo aquele ajuste. Pode ser que o seu estado ele não te obrigue a lançar o E113, mas vai por mim, vai na minha recomendação, que é importante a gente ter rastreabilidade de informação. E quando eu falo sobre rastreabilidade de informação, é entender que se o fisco vier a te questionar ou alguém da equipe mudar, você olhar aquela apuração e identificar de onde veio aquele valor de ajuste, vai estar no E113. Independente de qual ajuste a gente está falando, se você estiver fazendo ajuste e que não está lá no bloco C, dentro do próprio lançamento, lancem o E113, por conta da rastreabilidade de informação. Se alguém te questionar sobre o valor, você já sabe onde você vai encontrar. Então, atenção para esse registro. E o DIFAL não contribuinte, eu faço lançamento no SPED? Sim, a gente tem também o campo do C101, onde a gente faz o lançamento quando a gente fala sobre nota fiscal eletrônica, e quando a gente fala sobre o CTE, que é o transporte, né, o conhecimento de transporte, o D101. O E310 e o E316 é onde a gente faz a apuração desse DIFAL não contribuinte e trata o recolhimento via GNRE ou guia de apuração ou operação. Então, aqui também é um ponto importante para vocês, entender se a gente vai pagar o DIFAL por operação sobre cada documento ou ele vai ser por apuração. E isso a gente também tem cada detalhe em cada estado, as suas particularidades. Resumidamente, o que a gente trata sobre o DIFAL? Contribuinte, quando o contribuinte compra, quem paga é o comprador. Quando a gente estiver falando de um não contribuinte sobre uma compra, quem paga é o vendedor. Então, DIFAL contribuinte, quem paga é o comprador, o destino. DIFAL não contribuinte é o vendedor, o remetente. Pode haver, obviamente, acordos entre os estados que celebrem aí a obrigatoriedade do remetente pagar o DIFAL também. Então, assim, atenção quanto a isso, tá? Existem estados que tratam os seus regulamentos. E como funciona quando a gente pensa no modelo vigente? Então, hoje, nosso sistema tributário atual, vocês perceberam que é super complexo, cada estado tem a sua particularidade. Dentro da tabela aqui que eu vou trazer para vocês, na verdade, a gente vai disponibilizar para vocês, tem tanto a fórmula do cálculo sobre o lançamento do SPED, tem o cálculo do DIFAL contribuinte, tem o levantamento, né, conforme o DIFAL não contribuinte, que a gente comentou também. E vocês vão perceber que para o não contribuinte é a base única, né? Alguns estados funcionam com base única, até porque a gente tem um convênio novo, que é o convênio 236 de 2021, onde o fisco fala que é por base única, porém, a gente sabe que o nosso sistema tributário atual tem as suas particularidades e dois estados se posicionam de forma diferente. Então, atenção para os cálculos não contribuintes. Como eu disse para vocês, soluções que ajudam a gente nesse critério é super importante. E dentro da planilha vocês também vão ver a fórmula do cálculo. O que vocês vão ver é que, na verdade, não muda esse critério, né? Porque a base única por fora e a base dupla por dentro, certo? E também deixei aqui o resumo de como vocês vão fazer o lançamento dentro do próprio SPED fiscal, certo? Como vocês gostam de planilha, a gente acabou trazendo para vocês. Então, trazendo essa estrutura baseada aí na nossa Constituição Federal, quais são os principais tributos que incidem sobre o consumo hoje? ICMS, ISS, PIS/COFINS e o IPI. Mas a gente tem mais de 80 tipos de tributos separados em 3 níveis de governo, cada um tem a sua autonomia. Então, por isso que hoje o nosso sistema tributário atual, ele é super complexo.
E dentro dessa transformação que a gente está vivendo sobre a reforma tributária, é essencial a gente entender os desafios que a gente enfrenta perante a nossa Constituição Federal, que essa Constituição Federal ela não está atualizada perante aquilo que a gente está vivendo hoje. Lá atrás, há 37 anos atrás, a gente não falava sobre e-commerce. E, na verdade, se a gente não falava sobre e-commerce, a gente nem se falava sobre o e-commerce hoje, ele potencializou o DIFAL não contribuinte. Então, a gente está falando de um sistema tributário que está há 37 anos nessa existência e que o nosso cenário, as nossas mudanças comerciais, o cenário econômico do nosso país mudou. Então, pensando nesse sistema tributário que é super complexo, e mesmo que a gente tenha uma base, vocês perceberam, convênio ICMS 93, depois da discussão do STF, depois de toda a discussão da Lei Complementar 190, vocês perceberam que, mesmo trazendo uma base, os estados, por ter a sua própria autonomia, trazem entendimentos diferentes. Então, é por isso que, quando a gente pensa no nosso processo e quando a gente pensa nas nossas rotinas, o quanto importante é a gente se desenvolver intencionalmente, de forma estratégica, pensando em reduzir uma carga tributária e deixando com que as soluções digitais, as soluções que trazem para a gente essa produtividade, fazer à frente. Por quê? É humanamente impossível a gente se manter atualizado perante a Lei Complementar 116, os regulamentos, todas as notas técnicas, os convênios, os protocolos, as instruções normativas. Então, existem um critério aí de desafios econômicos, tanto econômicos como parte tributária. Então, o cenário tributário atual, ele revela diversos desafios. A carga tributária no nosso país ela é super elevada, não é o objetivo aqui dessa aula falar sobre isso, mas para trazer esse critério para vocês de que a reforma, ela não fala em nenhum momento de reduzir a carga tributária. Na verdade, ela vai manter a carga. Eu tenho para mim que a gente vai ainda aumentar essa carga, porque os nossos clientes não sabem precificar. Ou seja, levanta a mão aí quem tem dificuldade com preço com o nosso cliente, com formação de custo. Então, para mim, a gente vai ter uma carga tributária ainda mais elevada, porque os nossos clientes, os nossos contribuintes não sabem fazer preço. Então, eles acabam fazendo o preço por conta da competitividade do mercado. 3 níveis de governo a gente tem hoje no nosso sistema tributário, ou seja, cada um aqui tem os seus entendimentos e as suas particularidades. Então, tem que se manter atualizado perante esses 3 níveis de governo. Temos mais de 80 tipos de tributos, mais de 170 obrigações acessórias e mais de 100 tipos de documentos fiscais. Então, dentro dessa complexidade, foi tratado a reforma. E aí, quando a gente pensa na reforma, o que incide hoje sobre consumo? ICMS, ISS, PI e PIS e COFINS. E quando a gente pensa no DIFAL, aonde está? Próprio ICMS, né? Então, pessoal, quando a gente fala do DIFAL e a gente fala da reforma, não há o que se falar sobre o DIFAL. Por quê? Claro, a gente vai viver essa transição até 2032, ou seja, vocês vão continuar fazendo diferencial de alíquota até 2032, até que haja o ICMS. Porque a Lei Complementar 214 de 2025, que regulamenta o IBS e o CBS, que tratam esses novos tributos e trata a extinção do ICMS, do ISS, do PIS e COFINS, isso, na verdade, traz uma nova regra para nós. Então, vocês vão continuar tendo que gerir todas essas atualizações até 2032, até que haja o ICMS. Em 2033, a gente acaba tendo o que a nossa lei complementar nos trata. E o que ela nos trata quando a gente fala sobre as alíquotas? Pessoal, lei complementar, o artigo 14, fala sobre as legislações em questões de alíquota, o entendimento sobre as alíquotas. E no nosso texto dessa lei complementar, a gente tem, então, as alíquotas padrões e as alíquotas de referência. As alíquotas de referência vão existir por conta dos comitês gestores, então a gente precisa ter essas alíquotas de referência. E aí, muito se questiona sobre, nossa, mas então os estados vão ter ainda a autonomia de criar as suas alíquotas? O artigo 14 responde isso para vocês. Olha o que o artigo 14 fala, da Lei Complementar 214. As alíquotas do CBS e do IBS serão fixadas por uma lei específica do respectivo ente federativo nos seguintes termos. A União vai fixar a alíquota do CBS. Quem é a União? Receita Federal. Cada estado fixará a sua alíquota do IBS. Olha aí, pessoal, olha os estados aqui. Cada município fixará as suas alíquotas do IBS. O Distrito Federal fixará a sua alíquota do IBS, que corresponderá à soma da alíquota estadual e municipal. Ou seja, sim, vamos ter alíquotas vindas dos regulamentos de leis específicas dos estados
e dos municípios. Então, hoje, a gente tem essa particularidade importante de ter diversas alíquotas, de trazer essa exceção que eu trouxe para vocês, de que cuidado, talvez você esteja fazendo DIFAL indevidamente, porque você está considerando uma alíquota que não é uma exceção do seu estado. Mas dentro da composição da reforma, cuidado, porque quando a gente fala sobre a alíquota padrão, se o seu estado trouxer uma alíquota de referência sobre uma determinada operação ou segmento ou NCM, você vai continuar tendo que olhar as exceções. Então, o artigo 14 já trata isso para nós, tá? Outro ponto que eu deixo para vocês. Então, se hoje não houver uma alíquota padrão dentro dessa lei complementar, a gente vai considerar a alíquota de referência, como eu disse para vocês. E as referências das alíquotas padrões devem ser atendidas porque existe uma remissão de uma alíquota fixada. Então, o Estado, ele precisa se posicionar. Se ele não se posicionar, trazendo uma alíquota fixada dentro de uma lei, qual a alíquota que vocês vão olhar? A alíquota de referência. Só que se o seu Estado trouxer uma legislação trazendo alíquotas de exceção, você vai precisar olhar a alíquota de exceção, a alíquota fixada, tá? E aí eu deixo um ponto de atenção para vocês. Por quê? Tudo mudou, pessoal, quando a gente fala sobre a reforma. Por isso que não vai haver o DIFAL. Por quê? O artigo 15, ele fala o seguinte: a alíquota do IBS incidente sobre cada operação corresponderá à soma da alíquota do Estado do destino da operação e a alíquota do município do destino da operação, se for o Distrito Federal, quando este for destino da operação. Então, por que a gente não vai ter o DIFAL no IBS, pessoal? Porque vocês vão estar olhando não mais a origem, vocês vão estar olhando o destino. Aqui existe uma grande oportunidade para vocês, principalmente para atuar dentro de outros estados. Porque agora vocês vão precisar olhar, a partir aí da reforma tributária 2026, 2027, à frente, vocês vão olhar o regulamento do destino. Vocês já fazem isso quando vocês fazem o cálculo do DIFAL sobre não contribuinte. Então, pensa-se que em todas as operações vocês vão ter que olhar o regulamento do destino. Então, Estado e município, eles podem trazer as suas particularidades dentro das suas legislações. Então, olha que interessante. Por isso que a gente não fala sobre o DIFAL dentro da composição do IBS. E pensando na tributação no destino hoje, né, olha o que acontece hoje. Então, a gente tem uma operação interestadual, então, Minas, São Paulo. Por que existe o DIFAL? Existe uma diferença. Então, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, eu tenho uma alíquota de 18, a operação interestadual veio com 12, a gente paga aqui em São Paulo, se for uma operação com uso e consumo ativo imobilizado, 6%, que é a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Como que fica na reforma? Operações interestaduais, vocês vão olhar a legislação de São Paulo e do município que estiver acontecendo a operação, vai fazer a alíquota e vai fazer o recolhimento do destino. Tá vendo como muda? Vocês ficaram tudo em silêncio, né? Então todo mundo assim, meu Deus! Tributação do destino, mais um exemplo para vocês. Então, por exemplo, prestador de São Paulo, município de Guarulhos, e o cliente está lá em Barueri. Hoje, quando a gente pensa no ISS, por exemplo, vocês precisam olhar a Lei Complementar 116, identificar se aonde vai ser o local, identificar a legislação municipal para entender se o ISS será do prestador ou do tomador e aonde será feito o recolhimento. Hoje, pensando hoje em critério base de regra geral, o prestador paga, vamos dizer assim. Então, coloquei o ISS pelo prestador. Como que fica na reforma? Prestador de São Paulo, certo? Prestador de São Paulo e Guarulhos, cliente de Barueri, estado de São Paulo e município. Como que você vai compor a alíquota do IBS para vocês fazerem um cálculo? Identificar a alíquota de São Paulo e do município de Barueri. Perceberam? Então, independente se for ICMS ou ISS, porque o IBS ele é a composição deles. Certo, pessoal? Então, por exemplo, numa nota fiscal de serviço, o prestador deverá recolher o IBS considerando as alíquotas definidas e distribuídas pelos estados e municípios do destino, conforme a Lei Complementar 214. Então, hoje, a gente tem esse critério de entender a alíquota interna, né? E dentro do DIFAL, a gente já faz isso, a gente olha para a alíquota interna do destino. Mas é importante fazer essa reflexão para vocês de que hoje a gente já tem uma lei complementar falando sobre a reforma e não se fala sobre DIFAL porque, na verdade, o cálculo vai ser
considerando o destino, certo? Gente, eu sei que é muita coisa, né? Mas eu quis trazer para vocês toda essa composição de operação para vocês perceberem que é importante a gente ter essa lapidação nesse ano de 2025. É importante a gente entender os conceitos pelos quais a gente faz tudo que a gente faz, né? Então, o DIFAL foi um exemplo disso, mas a gente tem muitas coisas que a gente acaba fazendo dentro das rotinas e que, na verdade, a gente precisa entender o que a gente estrategicamente e intencionalmente a gente precisa trazer para o nosso cliente. Existem diversas soluções, como a gente está aqui, né? A gente está aqui na casa da Omni, trazendo esse conceito para vocês de que, gente, existem empresas que estão estudando e estão trazendo essas soluções para vocês, porque, na verdade, o que a gente tem que estar fazendo? Trabalhando a parte estratégica. Por que o meu cliente está pagando um diferencial de alíquota tão alto? Por que agora não vai ter mais o diferencial de alíquota? Então, hoje vocês conseguiram perceber. Hoje vocês conseguiram entender que existe uma fórmula de cálculo, existem algumas dificuldades, porque os estados se posicionam de outra forma, e tem muitas oportunidades, né? Tanto do DIFAL que a gente comentou, para as empresas do Simples Nacional. Então, hoje, o profissional atuante da área fiscal, o profissional da área contábil que está à frente desse contexto, precisa entender como diminuir essa carga tributária desse cliente. Então, hoje eu trouxe para vocês alguns exemplos. E uma frase que eu gosto de terminar, pessoal, as minhas aulas, é que a mente que se abre a uma nova ideia, ela jamais voltará ao seu tamanho original. O Albert Einstein falou isso e, na verdade, faz muito sentido. Porque tenho certeza que alguma coisa que eu falei aqui você vai levar para a sua vida, né? A sua cabeça não vai voltar a ser a normal, né? Você pode ter chegado de uma forma e está saindo agora de uma outra forma. Então, veja como é importante a gente estar em locais que a gente acaba aprendendo, que a gente acaba, na verdade, trazendo mais informações para os nossos clientes. Sejam um movimento. Porque é assim que a gente vai gerando movimento, é assim que a gente vai gerando o nosso tão sonhado reconhecimento profissional. É sempre um prazer estar com vocês, eu fico muito feliz, espero que eu tenha conseguido contribuir, espero que eu tenha conseguido trazer algum insight para vocês, eu fico à disposição. Vou ver, obviamente, algumas perguntas aqui para a gente conversar e passo a palavra para o pessoal da Omni também vir falar com a gente. Ah, com certeza, Graziela, muito obrigado aí pela sua palestra. Eu vou dizer o seguinte, Graziela, ela acabou de pousar a nave do SpaceX em Marte, porque é só sendo louco para entender tudo que o governo faz e ela estava esclarecendo ponto a ponto aí. Muito obrigado mesmo, mas não é fácil. Isso aí seria como a equação do Einstein, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É mais ou menos isso. É uma física dentro daquilo que ela estava explicando. Mas vamos lá, gente, para não tomar mais tempo, tem algumas perguntas, vieram várias perguntas, nós vamos tentar responder o máximo que der até o nosso horário, e depois aquilo que nós não conseguimos durante esse processo, a gente vai enviar a resposta para vocês. Grazi, tem uma pergunta aqui da Márcia Freitas, que ela diz o seguinte: outro dia tive a seguinte situação com um cliente. Ele comprou um caminhão em Santa Catarina, o cliente, no caso, é de Minas Gerais. O vendedor alegou que não incidiria de FAO, por conta do decreto 44247/2008. Consultamos o Econet aqui e realmente não era devido para Minas Gerais. Não é estranho? Vamos lá. Um ponto muito legal, muito bom que você trouxe isso. Gente, existem particularidades nas operações de saída também, tá? Então, assim, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, eu não sei de Minas, né? Então, assim, eu não estou lembrada sobre esse decreto. Depois, se você quiser me procurar, me falar sobre esse decreto, a gente lê juntas para entender. Mas eu vou te falar sobre estado de São Paulo, por exemplo. No estado de São Paulo, quando a gente tem uma saída de um produto, que é uma máquina, para mim, tá? Então, para mim, Graziela tem uma máquina, um veículo. E esse produto, ele, para mim, é um ativo imobilizado, não há incidência do ICMS sobre uma saída minha. Se não tem débito, você não paga o DIFAL, porque, na verdade, é o meu ativo. E o meu estado está dizendo o seguinte: não há incidência quando você vender o seu ativo imobilizado. E aí, quando você olha para o enfoque do declarante, ou seja, de quem está comprando esse item meu, anota e vai falar assim: bom, não tem ICMS. Só que para mim esse item também é um ativo imobilizado. Eu pago de FAO ou não?
você não paga o DIFAL. Não há incidência. É o mesmo da equidade. Lembra que eu falei para vocês? De 12, 12? 12, 12, zero. Não há palavra sobre DIFAL. Se não há incidência, não há o que se falar sobre diferencial de alíquota. Então, muitos estados, olha como é importante a gente entender as particularidades de cada estado. Muitos estados podem trazer um diferimento, uma suspensão, uma não incidência, uma isenção. Então, nesse caso, por exemplo, no de Minas, provavelmente aconteça isso. Há uma saída de um ativo que o Estado desobriga o pagamento do ICMS. E aí, quando quem adquire, que também considera como ativo, não há o que se falar sobre o DIFAL, certo? Ótimo, Graziela. Vamos para a próxima aqui. Pergunta do Davi Rodrigues. O FECOP deve ser calculado em separado ou dentro do total da operação? O FECOP depende de cada estado, tá? Então, ele vai ter uma fórmula de cálculo diferente do DIFAL. Então, cada estado vai ter a sua particularidade e sempre, em regra geral, considera-se sim o valor da operação. Vamos para a próxima, que é da Ana Araújo. Todo esse cenário que você já comentou, Graziela, está mencionado e como os cálculos são feitos hoje, certo? Com a reforma, esses cálculos serão mantidos, alterados ou excluídos? Aí só ela para Ah, responder mesmo. na verdade, como eu falei para vocês, a gente não vai sobre o DIFAL. A gente vai estar falando sobre uma fórmula diferente do cálculo, né? Que é a nossa Lei Complementar 214, que está aqui, ó, eu sou a pessoa analógica, por isso quando eu estava falando dela, eu estava com ela aqui em mãos. Tem um monte de coisa anotada aqui. O fato gerador, as suas alíquotas mudam, tá? Então, assim, não é o mesmo cálculo, esquece o cálculo que vocês estão vendo sobre o DIFAL, porque, na verdade, o DIFAL ele não vai existir, porque a gente está falando de uma nova tributação e que a gente pode voltar numa nova forma, numa nova aula para falar sobre a reforma, né? Então, é entender que não vai ter o DIFAL e que sim, a gente vai ter uma outra fórmula de cálculo, porque existem outros fatos geradores, existem outro fato gerador, outras características que vai transformar essa base de cálculo para vocês calcularem o IBS e o CBS. Vamos para a próxima. Aqui nós temos aqui da Maiara. Ela fica falando da questão da importação superior a 40%. Certo. Quando é superior, quando a gente fala sobre importação, é assim, a gente precisa analisar se o item, para a gente colocar a alíquota de 4%, então, existe uma resolução que trata que itens importados ou superior a 40%, pode-se colocar 4%. Então, isso depende da sua empresa identificar, principalmente quando itens que são produzidos, e dentro dessa composição de produção, existem itens que são superior a 40%. Então, se for superior a 40%, qual a alíquota que você vai considerar numa operação interestadual? 4%. Então, a gente tem essa característica importante. Cuidado com as CSTs. As CSTs vão representar essa característica da sua NCM. Se for um item importado, que não há uma produção, por exemplo, é uma revenda, a gente já sabe que tem um critério de 4%. Porém, para empresas que produzem esses itens, é importante a gente entender a matéria-prima, os insumos que foram utilizados. Se for superior a 40% de itens que foi utilizado, né, de itens importados e não nacionais, 4% também. Beleza. Aí nós temos da Rafaela, quando a empresa está com ICMS por fora, mesmo sendo optante pelo Simples Nacional, ela paga o DIFAL a não contribuinte? Empresas do Simples Nacional, quando adquire, e não é só sobre a aquisição de uso e consumo e ativo imobilizado, as aquisições de empresas do Simples Nacional, ela paga o diferencial de alíquota nas operações interestaduais. Aquisição, pessoal, cuidado, tá? Aquisição, entrada. Quando a empresa do Simples Nacional compra operações interestaduais, ela paga o DIFAL conforme a Lei Complementar 123. Ótimo. Pergunta do Léo Cortez. Vai acabar a diferenciação de lucro real e lucro presumido, já que o CBS é único? Sim, pessoal, vai acabar. Assim, eu penso o seguinte, como a gente ainda não está falando de uma reforma tributária sobre rendimentos, o IRPJ e o CCLL ainda não entrou, concorda comigo? Então, não acho que a gente vai ter uma extinção por completo agora, porque a gente está falando de uma reforma sobre o consumo.
Porém, o lucro real, o lucro presumido, para você apurar o IBS-CBS, não existe mais. Não existe mais esse critério, porque é um regime regular. A Lei Complementar 214, ela fala sobre um regime regular, não um regime de lucro real, lucro presumido. Porém, não fala-se ainda sobre a extinção completa, porque hoje a gente está passando por uma reforma tributária sobre consumo. A parte de receita, rendimentos, que é a parte do IRPJ e CCLL, ainda se manteve. Então, para cálculo do IRPJ e CCLL, ainda se mantém o lucro real e lucro presumido. Fechei o microfone. Vamos para mais uma aí, acho que vai dar tempo de responder essa aqui. Pergunta da Ana Cláudia. Boa tarde. Como calcular o DIFAL para, no caso do transporte, por conta do remetente, ou seja, o remetente é o tomador do serviço? A base será o valor do transporte e considerar a alíquota do estado de origem e destino do transporte? Vamos voltar aqui, ó. Eu tenho até deixei aberto, porque algumas coisas mudam, tá, gente? Vamos lá. Deixei aberto, não sei. Todo mundo aqui é famoso da Iconet, né? Eu sou da IOB, gente. Eu sou da época da IOB. Gente, quando a gente fala sobre transporte, existem algumas particularidades. Deixa eu ver se até tem aqui. Eu estava lendo aqui, ó. Transporte, ó. Alíquota na prestação de serviço de transporte interestadual, mas nesse caso de passageiros. Olha como é importante a gente entender qual é o transporte, entender quem é o tomador, tá, desse transporte, porque na verdade quando a gente fala sobre transporte, a gente fala sobre quem é o transportador, quem é o remetente, quem é o destino e quem é o tomador. De onde começou o transporte também, tá? Então, a IOB ela é incrível quanto à parte de procedimentos. Nesse caso, a gente está falando sobre a Lei Complementar 190 de 2022, tá? Então, é aquilo que está tratado dentro do próprio critério dessa lei. E dentro do próprio critério dessa lei, eu vou ler aqui para vocês o critério do tomador, que é o 3.2.1. Vamos lá, 3.2.1. Clicar aqui para ver se já vai direto. Ó, então, destino final do estado diferente do adquirente do tomador. O que a lei fala quando o destino final do estado é diferente do adquirente do tomador, principalmente pensando nessa sua pergunta. O artigo 11 da Lei Complementar 190, que trata a alteração da nossa Lei Candir, ela fala sobre a competência do estado que será devido de FAO. E aonde ele fala? Ó, no estado do comprador ou tomador não contribuinte do imposto, solicitar que essa entrega seja feita no destinatário final, bem como o serviço do estado diferente daquele em que estiver domiciliado. É o que acontece no transporte. Essa operação é permitida somente quando ambos, adquirente e destinatário, não são contribuintes do imposto, e desde que o local efetivo da entrega esteja expressamente indicado no documento relativo à operação. Então, nesse caso aqui, a gente está falando o quê? Quem é o recolhimento? Quem é o responsável por recolher do DIFAL? Aquele que é o tomador, e não necessariamente ele vai ser o seu adquirente. Aonde que a gente vai considerar as alíquotas, da onde começou e da onde está sendo terminado esse serviço, tá? Então, atenção quanto a isso. A Lei Complementar 190, ela alterou muitas formas da Lei Candir. Então, dentro da Lei Candir, ela já está atualizada, porque a gente tem a Lei Complementar 190, e um dos critérios que eu trago para vocês é esse artigo 11, porque são critérios de operações que não acontecem literalmente naquele local do adquirente destinatário, né? E que a gente precisa se atentar às particularidades. Assim como, por exemplo, ó, vocês viram, serviço de transporte interestadual de passageiros, a gente tem também uma particularidade importante. E tudo vai estar descrito lá no artigo 11, certo? Fechamos aqui. Vamos para mais uma só, que ainda dá um tempinho aqui, é rapidinho. Pergunta da Bruna, boa tarde. O DIFAL sobre a compra de fornecedor do Simples Nacional, onde há o destaque do ICMS na nota fiscal, deve ser calculado? Sim. Se você está hoje no lucro real, no lucro presumido, e adquire de um fornecedor do Simples Nacional, você precisa fazer o recolhimento do DIFAL. O que acontece nas empresas do Simples? As empresas do Simples, elas passam para dentro do aproveitamento do crédito uma alíquota percentual. Então, vai estar lá nos campos adicionais da nota fiscal eletrônica uma proporcionalidade sobre aquilo que você pode se aproveitar de crédito, falando no sistema tributário atual. E o que os estados se posicionam? Quando você compra de um fornecedor do Simples Nacional e que ele te dá a permissão desse crédito, a alíquota que você vai considerar é a alíquota interna.
tá? E não a alíquota que está vindo na nota fiscal. Então, quando você adquire de um fornecedor do Simples Nacional, você paga também o DIFAL, mas não considerando a alíquota que está na nota. E um ponto importante, não tem que estar só nos dados adicionais, tá? A gente tem uma tag lá no XML, onde tem que estar descrito essa alíquota. No caso do DIFAL, a gente vai considerar a alíquota interestadual entre os estados e a alíquota interna para fazer o cálculo, como se fosse um fornecedor normal, certo? Perfeito, Granzela, perfeito. Essa loucura toda aí não é fácil, não. Bem, pessoal, nós estamos chegando ao final aqui, né, dessa aula de física quântica dos nossos tributos. Acho que é até mais fácil, hein? Com certeza, mais fácil. Puta. Aí, ó, na tela a gente vai deixar um QR Code para vocês, que é um formulário de feedback que é muito importante. Pô, o que eu quero ver, quais são os assuntos, e para cada vez mais a gente melhorando, né? Mais uma vez eu quero agradecer a Graziela, é parente do Einstein, e vamos trazer mais assuntos de física quântica aqui para todo mundo discutir. Todo esse material, gravação, planilha, discussões e tudo mais, vai ser tudo liberado para vocês, e ao mínimo vai ficar sempre à disposição para ajudá-lo naquilo que for preciso. Graziela, muito obrigado. Depois eu vou passar a palavra para o Zé Zeraldo, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada. Pessoal, foi um prazer recebê-los no webinar da Omini. Agradeço a todos. Graziela, muito obrigado. E nós nos vemos no próximo webinar. Um abraço a todos e uma boa tarde. Tchau, tchau, gente.